Um debate importante aí que permeou a introdução do NTEP, um debate que permeou a metodologia do NTEP, foi um debate relativo ao falso negativo e falso positivo. Amigos, como é que uma empresa ruim, digamos, uma empresa que sabidamente faz má gestão ambiental, produz muita gente doente, muita incapacidade, não há dúvida que essa é uma empresa de baixo referencial, baixíssimo referencial de gestão, né? O trabalhador que tem uma dorsopatia oriunda desse trabalho, gerido, administrado por esse processo produtivo, dessa empresa sabidamente ruim, esse trabalhador, como é que ele provaria que é acidente de trabalho, né? Bem, lembrando que antes do MTEP, o referencial, referencial teórico para fim de concessão de benefício é um referencial teórico individualístico, né? No qual todas as condicionantes são relativas ao campo individual de interpretação. Então, a CAT é individualmente interpretada, o EPI é individualmente aplicado e o diagnóstico é individualmente feito a partir dos sinais, né, dos sintomas, da sintomatologia, a partir da clínica médica que verifica aquele corpo, aquela mente. Então, a partir do referencial individualístico, você enxerga a pessoa, protege a pessoa e reconhece que há o nosso trabalho pela própria pessoa. Só que o deslinde no referencial individualístico, ele é bastante difícil, né? Principalmente para situações de crônicos, né? Situações crônicas, onde o desfecho é possível que seja referente ao trabalho, mas não necessário o trabalhar, né? Estamos diante das doenças do trabalho. Bem, então, nesse contexto aí, né, de referencial individualístico, nós temos um trabalhador acidentado do trabalho e como é que ele prova? Simplesmente ele não tem como provar, né? Então, nós assumimos, até a edição do NTEP, nós assumimos o erro falso negativo, ou seja, é impossível, é 100% certo de que teremos o erro falso negativo. Por quê? Porque todo o sistema concessório de benefício, reconhecimento diagnóstico, protetivo e de notificação, todo o sistema é baseado no indivíduo, né? Na pessoa. Então, se nós temos aí, portanto, um limite, né? O limite de aplicação desse referencial individualístico que tem que existir, né? Afinal de contas, o benefício é para a pessoa, você precisa notificar o acidente de trabalho daquela pessoa, né? No final das contas, você tem que ter um referencial individualístico, porque aí você consagra um conjunto de conhecimentos, né? Mas antes do referencial individualístico, é necessário ter um outro tipo de referencial. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por causa de um colega que fez aqui um pedido aqui para eu discutir com vocês sobre o falso negativo e o falso positivo. Então, se de um lado nós temos o erro gigante, altíssimo, do referencial individualístico, baseado na CAT, no EPI, na clínica médica, né? Se de um lado nós temos esse erro, esse viés, essa assunção, né, deliberada, né, pessoal? Então, nós assumimos que aquele que não tem prova será chamado a provar, que é a vítima, ou a pretensa vítima. Então, vamos lá. Essa empresa, voltando para a empresa ruim, a empresa muito ruim que produziu esse trabalhador dorsopata aí. Essa empresa muito ruim, ela não tem compromisso nenhum, não tem nenhuma preocupação. Por quê? Porque quem tem que provar que é acidente de trabalho é a vítima da própria empresa. A vítima, a empresa não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o sistema é individualístico. Então, indivíduo CNPJ, indivíduo vítima, esses dois indivíduos estabelecem um contrato e na relação individualística, bilateral, sinalagmática, eles dois se arranjam, né? Uma assimetria de poderes gigante, né? Porque um tem tudo, o outro não tem nada. Um tem o PPRA, PCMSOL, tem CAT, tem a ordem de serviço, tem a decisão, faz, não faz, faz assim, faz assado, faz hora extra, não faz hora extra, né? E se houver algum tipo de adoecimento, que o Estado arque com isso, que o Estado prove que é do trabalho.
Porque do trabalho se presume que não é. Por que se presume que não é? Porque eu não emiti a CAT. Essa doença tem a ver com qualquer coisa, menos com o trabalho. O INSS não vai ter CAT na mão e dificilmente vai ter essas informações para fins de um deslinde, para fins de uma conclusão que vá além do referencial individualístico. Essa dossopatia tem múltiplos fatores e excluímos peremptoriamente o fator trabalhar desse adoecer. Então, fechando aí essa visão individualística, nós temos a empresa causadora, sabidamente causadora da doença, livre de qualquer admoestação, de qualquer tipo de prestação de contas, de qualquer tipo de cobrança. Ela não emite CAT, ela sabe que talvez tenha a ver, mas fica por isso mesmo. O médico do trabalho da empresa, pior ainda, porque esse aqui não tem nenhum compromisso com esse desenrolar desse processo produtivo, né? O INSS não dá o benefício acidentário. Nós temos uma estatística dizendo que 98% dos benefícios são previdenciários não acidentários e o Estado brasileiro confirmando que a empresa não deve ser chamada para nada porque ela não deve compor o polo passivo, uma vez que ela não é causadora de nada, porque simplesmente não há doença do trabalho no Brasil, porque não tem CAT, né? E o trabalhador prova isso como? Né? Isso é uma empresa muito ruim, pessoal. É uma empresa muito ruim. Como é que o trabalhador conseguiria provar que é acidente de trabalho numa situação que o empregador seja um empregador que sabidamente a sociedade sabe que é um empregador doentio, um processo de trabalho doentio? Bem, o que é que vocês preferem? O erro falso negativo é acidente de trabalho, mas se diz que não é. Você tem o produtor do adoecimento, que é aquele que detém o meio de prova, essa empresa sabidamente ruim, e você assume, a sociedade assume o erro falso negativo. E o trabalhador que prova o contrário, ele que se vire. Né? Esse é o mundo que o NTEP se deparou. Então, a metodologia do NTEP traz exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Qual seja o erro tipo 2, ou falso positivo. A partir de uma abordagem não apenas clínica, médico-clínica, fisioanatômico ou fisiopatológico, né? Para além da medicina, né, biologizada, nós consideramos, obviamente, todos os conhecimentos da medicina, mas ampliando para um substrato epidemiológico, onde a abordagem é coletiva. Então, se na clínica médica, estricto sensu, você faz o diagnóstico a partir do indivíduo, na clínica médico-epidemiológica, você continua fazendo o diagnóstico clínico, mas a partir de um olhar coletivo. Esse é uma grande mudança de lente, de observação. Né? O objeto investigado no erro tipo 1, no referencial individualístico, basicamente da medicina do trabalho, esse erro tipo 1 ele é em cima da pessoa, do indivíduo. Enquanto que o erro tipo 2, do falso positivo, porque é possível, do outro lado, ter uma empresa muito boa e que nós temos o NTEP apontando para aquele afastamento nexo técnico epidemiológico. Né? E aí você teria o sacrifício, né? Você teria o sacrifício de um CNPJ ter que provar o contrário. Então, quando você faz os dois mundos, o referencial individualístico do referencial epidemiológico, você está fazendo a decisão social de assumir um erro, porque o erro é intrínseco à decisão. Não há decisão sem erro. E se o erro é intrínseco, você prefere errar para que lado? Do erro tipo 1 ou erro tipo 2? O falso negativo, dizer que não é quando é, ou o falso positivo, dizer que é quando não é? O referencial epidemiológico, clínico epidemiológico, porque ele não descarta o clínico, pessoal. Entenda bem, ele está complementando o referencial clínico, individualístico. Continua se dando o benefício para uma pessoa. Continua se reconhecendo a CAT, o acidente de trabalho, para uma pessoa. Só que a partir do coletivo do qual ela se origina. Coletivo dado pelo segmento econômico, pelo CNAE. Okay? Então, esta empresa muito boa no sentido de gestão, todo mundo sabe que ela tem uma preocupação, os indicadores são baixos, né, de acidentalidade,
ela tem uma preocupação efetivamente ambiental com o processo produtivo, né? Aquilo faz parte das metas corporativas da empresa, enfim, coisa boa realmente, né? No sentido de gestão, né, pessoal? Então, essa empresa, ela vai ser penalizada? Não. Por quê? Porque ela é boa. Ela tem sistema de gestão, ela tem PCMSO. O fato do NTEP apontar para uma doença do trabalho para esta empresa não quer dizer que esta empresa seja prejudicada, porque ela vai ter condição de provar o contrário, coisa que no referencial clínico individualístico jamais o trabalhador teria. Então, no referencial clínico, médico clínico, estrito sensu, o trabalhador jamais consegue provar o contrário. Por quê? Porque a prova pertence àquele detentor do meio de produção, sabidamente o detentor doentio, que é o CNPJ ruim. No nexo epidemiológico, é possível que o NTEP apresente um marcador acidentário para uma empresa boa? É possível. E esta empresa boa vai ser prejudicada? Não, porque ela tem a contestação, ela tem um meio de prova, ela tem um PCMSO indicando a contra-epidemiologia e ela consegue, portanto, superar esse falso positivo, coisa que o trabalhador jamais superaria no falso negativo. Essas são as duas grandes possibilidades científicas hoje, pessoal, diante do erro intrínseco à decisão. Então, dado o erro intrínseco à decisão, você necessariamente vai cair em dois mundos: inocentar o criminoso ou incriminar o inocente. Trazendo a regra penal para a regra do direito previdenciário, nós saímos do incriminar o inocente, que é o modelo clínico individualístico, para inocentar o criminoso, até que se prove o contrário, no modelo epidemiológico. Então, é preferível o falso positivo do que o falso negativo. Por quê? Porque no falso positivo estamos estimulando as boas empresas a apresentarem o seu sistema de gestão e indicar objetivamente, no caso concreto de um indivíduo a partir da coletividade, que este marcador biológico ele não se confirma, né? Então, você abre a possibilidade da discussão heterogênica, abre a possibilidade da discussão probatória, abre o contencioso amplo, contraditório, ampla defesa, tem toda a possibilidade de contraprova, prova e tudo mais. Coisa que no referencial clínico individualístico, isso é impossível, dada a impossibilidade material de prova por parte da vítima. É isso, pessoal. Espero ter contribuído. Até a próxima.